Salmos 119, do 9 ao 11. Tem três passagens bíblicas que a gente vai utilizar hoje. Salmos 119, do 9 ao 11, Efésios 5, do 25 ao 27 e João 15, 3. Amém? Acho que dá, né? Vai. Da floresta era uma festa, o olhar desta mulher. Pode apagar tudo. Há 13 anos, Everaldo Largato, de 61 anos, acorda cedo e inicia uma tarefa que jamais conseguirá terminar: limpar o rio Tietê. Todos os dias, de domingo a domingo, das 7 da manhã às 7 da noite, ele navega no meio do lixo e recolhe ilhas de garrafa PET que se acumulam no Tietê, na altura de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Com a ajuda do cunhado, ele chega a recolher mais de 2 toneladas por mês. Pneus, capacetes, bolas de futebol, chapéus, cadáveres. O carroceiro flutuante afirma que já viu de tudo por ali, até dinheiro. A única coisa que nunca encontrou foi um peixe vivo nadando no rio. Como todo marinheiro experiente, ele sabe quando é seguro e quando é perigoso navegar. O Tietê também tem sua maré, nada dócil quando as comportas do rio se abrem às segundas, quintas e domingos. Aí o jeito é encostar na margem para não ser levado, e pouca gente se arrisca. Além dele e do cunhado, há um outro homem que de vez em quando aparece por lá. Na margem, eles improvisam um porto, separam o material recolhido e levam para um caminhão alugado. Pelo quilo de garrafa PET, conseguem 90 centavos. Juntos, eles não tiram mais que R$2.000 por mês. Mas mesmo assim, Everaldo ainda consegue mandar um dinheiro para a mulher e as 2 filhas que moram em Caruaru, em Pernambuco. O marinheiro sonha em construir uma casa e voltar para sua cidade. Sinto saudade do meu tempo de menino. Ela se foi e me deixou. Hoje eu vi vestimenta lado, fico chorando, todo dia recordando. Amanhece o dia e eu Amém. já começo. Bom, vocês sabem por que aconteceu isso? A que ponto chegou? Vocês acham que... Pode se sentar. Desculpa, eu não falei antes. Meu Deus, foi mal. Vocês sabem... Tá, antes de chegar nesse ponto, o rio era, em algum momento, ele era limpo. Ele não era do jeito que está aqui hoje. E por que ele chegou nesse ponto? Por que ele chegou a ser considerado um dos rios mais poluídos? Porque o homem foi com o tempo jogando lixo, jogando poluição, jogando tudo que não prestava lá dentro. E só aconteceu isso com ele, com o rio Cachoeira, com os outros rios. Por quê? O próprio rio não tem como se defender. E a pessoa, ou os homens que podem fazer essa defesa, não fazem. Se o rio tivesse a opção de ser limpo, vocês acham que ele ia querer ficar dessa forma? Ele ia querer ser poluído, ele ia querer estar cheio de garrafa PET, Porque a garrafa PET às vezes é o mínimo ali, né? Tá por cima, o cara consegue até tirar, mas agora a poluição do rio, da água como um todo, para limpar, que é muito mais difícil. E o interessante é que a gente olha para o rio, a gente até entende, a gente vê essa poluição, a gente fica triste, mas se a gente olhasse para o rio e fizesse uma analogia e uma comparação com a vida de cada um aqui, eu tenho certeza que tem muitos rios aqui do jeito que está ali. A alma podre, a alma cheia de garrafa PET, cheia de poluição, com a alma deteriorada, com falta de perdão, com raiva, com ódio, com tanta poluição que às vezes as pessoas olham e sentem até o cheiro. Porque a gente chega perto do rio Tietê, não sei se alguém já teve, mas aqui, o rio Cachoeira, chega perto, sente o cheiro de podre. E se a gente olhasse para a nossa alma, será que a nossa alma não estaria igual ali? As pessoas talvez já passam e vêm e só a gente não percebe. A gente acha que é um rio límpido, que é um rio cheiroso, que é um rio bem clarinho, quando na verdade a nossa alma às vezes está todo podre, todo deteriorado. E assim como o rio, ela não começou poluída, ela não começou cheia
de poluição, cheia de coisas que fazem com que a água se deteriore. Ela vai aos poucos. Começa com uma coisinha, às vezes a gente dá brecha e vai recebendo, vai acumulando. A gente não percebe o quanto aquilo pode fazer de mal para a nossa vida. De mal para o outro que está do nosso lado. Por isso agora eu quero ler com vocês Salmos 119, do 9 ao 11. Que diz assim. Eu vou esperar um pouquinho, né? Vai que alguém queira abrir. Salmos 119, do 9 ao 11. Amém. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E agora em Efésios 5, do 25 ao 27. Diz assim. Efésios 5, do 25 ao 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E agora João 15, 3. Diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, por que muitas pessoas às vezes estão da maneira que aquele rio ali, o rio Tietê está, ou que o rio Cachoeira está em sua alma? Se nós temos a ferramenta, que é, como nós lemos ali a palavra, e temos quem nos auxilie, que é o Espírito Santo. Porque é através da palavra, é através do Espírito Santo que nós vamos conseguir limpar a nossa alma. É através dela que nós vamos conseguir fazer com que a nossa alma, ou o nosso agir, a nossa mente não fique igual ao rio. Porque tem gente que acha que não vai ficar dessa forma, né? E que às vezes que consegue com a própria mente chegar ao ponto de filtrar tudo que vem. Mas cara, o mundo jaz no maligno. Todo dia tem alguém, ou até a tua própria mente, jogando lixo. É alguém plantando discórdia, é alguém falando que você está agindo de forma errada, que você deveria ter raiva daquela pessoa que às vezes pisou no seu calo, e daí aquilo entra. Entra uma coisinha pequena. Porque no rio Tietê ali também, quando começou a poluição, foi pouco. Não parecia que ia poluir. No rio Cachoeira a mesma coisa. Tem pessoas que vivem ainda, que hoje ainda vivem, que viram o rio Cachoeira sem poluição. Viram o rio Cachoeira, nadaram no rio Cachoeira. Por quê? Naquela época jogava pouca poluição. Mas com o tempo foi jogando cada vez mais, e foi entulhando. E o rio, ele, como eu falei, ele não tem como se defender. Ele pode até alagar, pode transbordar, mas de qualquer forma sempre vão continuar fazendo, sempre vão continuar jogando, e não vai parar. Agora nós temos a escolha, nós temos como nos defender, e muitas vezes a gente não utiliza dessas ferramentas. A gente acha que vir para a igreja é um desperdício. A gente acha que vir para o culto é uma coisa que a gente pode fazer uma vez no mês. A gente pode fazer só na Santa Ceia. E a gente esquece que essa é a única forma que nós vamos conseguir filtrar o que vem de pensamento, o que vem de flechas para nos atingir, para deteriorar com a nossa alma. Tem gente que, eu não vou falar agora sobre essa questão da questão do pecado, se é ou se não é, mas tem gente que além de não vir para a igreja, além de não ter esse contato com Deus em casa, além de não ter um momento com Deus, ele ainda piora, né? Ele vai lá e traz mais poluição, que é a questão da música, filmes, contatos com o mundo, com pessoas que têm pensamentos do mundo,
E, primeiro, já não tem a palavra para purificar. E outra, ainda recebe. Daí, o cara só ouve um determinado... Cara, tudo que é música do mundo, tem algumas que a palavra... Agora eu não estou falando a questão de pecado, mas a questão do que está jogando para tua mente. De informação que tu está jogando para tua mente. Tem gente que está lá, só ouve aquele senta, 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 senta. E daí, pô, o cara vive cansado e não sabe por quê, né? Mas, cara, na letra, tem várias coisas que fazem com que a pessoa receba a mensagem, guarde aquilo e não percebe. E aos poucos, cara, se tu não der instrumentos para o Espírito Santo agir, o Espírito Santo vai até um ponto. E se não der brecha, ele não vai te estuprar. Não vai fazer com que você entenda a palavra de Deus. Ele vai de acordo com o que você dá de espaço para ele. E agora, quando você ouve coisa, quando você vê filmes, quando você dá brecha para amigos que têm argumentos do mundo, acha que o Espírito Santo vai conseguir usar isso? Não vai. Porque se ficar ouvindo só música dessa forma, filme só dessa forma, e não tem um momento com Deus, que é o pior ainda, porque daí tu não tem como saber. Porque alguns pensamentos do mundo vêm e parecem bons, parecem belíssimos. E por quê? Porque ele vem e bate na carne, e a carne fala, não, é isso mesmo, tu tem que pensar dessa forma. Aí aquilo dali já começou a poluição, e daí tu recebe. E daí, eu não sei se vocês já compraram alguma coisa, quando vocês estão olhando, tentando comprar alguma coisa, e até então, tu não notava aquilo. Quando eu comprei o Gol não, o Gol é conhecido, né? Mas o Tida. Até então eu olhava eu nunca tinha visto o Tida. Pelo menos notado. Aí quando eu comecei a pesquisar, que eu comprei, cara, parecia que todo lugar que eu ia tinha um Tida. Mas por quê? Porque a mente faz isso. Ela vai lá e confirma aquilo que tu está pensando. E ela vai procurando. Imagina o que ela faz com uma informação errada. Com um pensamento do mundo. Com um pensamento equivocado. E que a sua carne muitas vezes fala que é bom. A questão do ódio, do falta de perdão. O que o mundo fala? Quando alguém te pisa no calo, ele fala, vai lá e dá o troco. Vai lá e pisa mais fundo nesse cara. E a carne, cara, ela quer sangue. Ela pensa da mesma forma, ela vai falar, tá certo, é isso aí. Vai lá, fica com esse ódio no teu coração, fica com essa falta de perdão no teu coração. Porque tu tem poder nisso. Tu não está perdoando a pessoa porque tu sabe que a pessoa vai se dar mal. Quando na verdade só tu está se poluindo. Isso é só um exemplo de pensamentos e de coisas que o mundo traz de informação para ti errada. E que se você não vir para a igreja, não ter um contato com Deus, não ter uma intimidade com Ele, não deixar a palavra entrar e fazer com que tu olhe para aquele pensamento, pô, o cara pisou no meu calo mesmo. O cara fez mal para mim. Ou o cara estava errado. A pessoa estava errada. E esse pensamento de eu ficar com ódio dela tá certo e começar a se questionar e pensar se você está certo, você vai sempre, como eu falei, a tua mente vai trazer informações para confirmar aquilo que tu está pensando. E tu vai se envenenando, vai se poluindo. Quando tu vê, já está no fundo do poço só porque não conseguiu perdoar. Cara, a falta de perdão é um dos exemplos de poluições que a gente deixa entrar na nossa mente, deixa entrar na nossa alma. Tem fofoca, ódio. Como eu falei, o mundo jaz no maligno. Então, imagina o quanto de poluição que vocês podem receber. O quanto de coisa ruim que pode entrar na sua alma. E você acha que, com os pensamentos que você tem, assistindo uma certa TV ali, um canal, assistindo um programa lá que é o Bam Bam Bam, que os caras só traz pensamento do mundo. Porque os caras olham lá, estão disputando, estão numa guerra lá, e tu acha que eles vão trazer um conhecimento ou algo assim que te ajude a purificar os teus pensamentos, que ajude a purificar o teu caminho. Sem tocar na questão do pecado, como eu falei, começa a se questionar, será que isso vai fazer bem para a minha vida? Todos esses pensamentos que eu estou tendo, porque a gente não faz, cara. Às vezes a gente vê que a gente está ruim, às vezes a gente vê que a gente está deteriorando, a gente percebe até que está sendo poluído
por algum pensamento ou por algum sentimento e a gente não se toca. E se a gente não perceber no início, aquilo vai tomando força. Tem gente que entra em depressão porque não tratou lá no início. Não viu o que aquilo dali poderia resultar na vida dela. No início, quando a gente recebe a informação, quando a gente recebe esse pensamento, é fácil de lidar. Se o pessoal lá no rio Tietê começasse a tratar o esgoto antes de jogar no rio, se as indústrias começassem a tratar toda a água antes de jogar no rio, o pessoal não pensasse, não, é só uma garrafa PET. Não, é só um plástico. Estaria nessa situação? Não. Se a gente fizer isso com a nossa alma, toda vez que entrar um pensamento errado, um pensamento que a gente percebe muitas vezes que não bate com a palavra de Deus, e a gente pega, questiona e joga fora, tira da nossa vida, não toma pra gente. A gente não vai chegar nesse ponto, mas agora toda vez que a gente vai deixando aquela sementinha, aquela coisinha pequena, aquela garrafa PET, ou aquele pacote de bala na nossa vida, e a gente vai deixando, cara, vai jogando. Daqui vai chegar um tempo em que nem tu, se ficar um mês limpando, tu não consegue. Imagina o Espírito Santo para fazer a obra, se a gente não dá instrumentos para ele. A gente não dá a palavra, a gente não tem contato com a palavra, a gente não tem momento de oração, a gente não busca e acha que vai acontecer um milagre. Vai chegar aqui, a gente vai fazer, vai ouvir um louvor maravilhoso e aí purificou tudo. Não é assim, não é passe de mágica. O Espírito Santo trabalha com o tempo. Ele vai trabalhando gradativamente. Se você não der brecha, às vezes tu ouve a palavra, aquilo faz sentido para ti, mas se tu não der brecha para que ele continue fazendo a obra, uma hora aquilo para. Porque a gente já ouviu e com certeza vocês já sabem de cor e salteado a parábola do semeador. Tem palavras que são lançadas, no momento a pessoa recebe com alegria, mas daí aquele solo não é fértil. O cara não deixa com que a palavra entre, e não deixa com que aquela palavra surta frutos. E vai, o inimigo pega, outras caem no espinho, que o cara já está tão arraigado com o mundo, que aquela palavra tenta até fazer um efeito, mas não vai, não consegue, porque não tem solo fértil. Mas agora quando a gente consegue entender que aquilo só vai fazer mal e a gente dá o espaço para o Espírito Santo agir, ele vai fazer a diferença. Ele vai transformar a tua vida. E aquela poluição que às vezes você percebe, aos poucos vai ser limpo. Eles tentaram fazer já a despoluição do Cachoeira, já tentaram fazer a despoluição do rio Tietê, mas, cara, é um momento, é gradativo. É com o tempo. Demora. O Espírito Santo é a mesma coisa. Tem coisas aí dentro da sua alma que às vezes só você sabe. Não cheira, não fede, não tem nenhum prejuízo para as outras pessoas. As outras pessoas às vezes nem percebem, mas você sabe que aquilo dali só está te corroendo, só está te detonando. E ainda você acha que tem poder, que aquilo dali te dá poder. Cara, se tu não der o espaço para o Espírito Santo, isso dali vai te levar uma hora para o bege. Uma hora aquilo dali vai te detonar. Não sou eu que estou falando, porque às vezes a gente olha para mim, né? Mas pode ter certeza que quando eu preparei essa palavra, me coloquei na presença de Deus, e é Deus que está falando. Deus que está falando com cada um aqui. Não vejam o homem, mas vejam o que Deus está querendo falar. Deus está falando com cada um, eu tenho certeza. Está tocando na alma de cada um, está tocando no entendimento de cada um. Só que muitas vezes a gente não é. A gente pega e fala, não, sai daqui, Satanás. Acha que é até Satanás. Mas não, é Deus falando. Muda a tua atitude. Muda teu jeito de pensar. Não dá brecha. Não faz com que o mundo tenha prevalência, tenha mais força que os pensamentos de Deus. Porque uma hora tu vai se quebrar. Uma hora nem que tu queira fazer tratamento, uma hora, cara, para tu ficar, vai ter que ficar 1 ano se tratando aí. Fazendo tratamento com Deus, encontro com Deus, fazendo um monte de coisa, para quê? Porque
já deixou tanto aquilo ter poder sobre a tua vida, que se tu não deixar com que o Espírito Santo comece a fazer um trabalho agora, uma hora isso te mata. Sei que estou sendo forte, mas é verdade. Tem quantos que, como eu falei, a depressão às vezes não começa do nada, cara. E a depressão é apenas um dos problemas que muitas vezes começam e que também é espiritual. Começam fraquinho. A pessoa tendo raiva de um outro, ódio, e daí achando que tem poder naquilo, que aquilo dali vai fazer bem para ela, e vai deixando. Vai deixando. Quando vê, a pessoa já está no fundo da cama e ainda assim está lá. Ah, não, eu consigo, eu sou bom. Cara, Deus está falando, abre esse teu coração, muda essa tua vida, muda esse teu entendimento. Porque senão, uma hora, o negócio chega. Amém? Vamos ficar em pé? Chamar já o pessoal da banda aí. Não sei se prepararam mais uma música, mas qualquer coisa vamos fazer um momento de oração. É só apenas um esforço, mais uma oportunidade que a gente tem de falar para Deus, entra Deus, faz o trabalho, da gente aceitar. Porque quando a gente está bloqueando o caminho, o Espírito Santo não vai agir, mas basta um convite, basta um falar, Deus, faz a obra. O Espírito Santo vai fazer, vai trabalhar na tua vida, vai tratar aquele problema que você está tendo, aquela dificuldade que está tendo na sua vida. Por isso use este momento de louvor, este momento que nós vamos usar agora, que nós vamos fazer agora, para falar para o Espírito Santo, Espírito Santo, age, faz a tua obra, toca no meu coração, eu não quero mais ficar com essa minha vida, tendo essa poluição na minha vida, tendo essa informação errada na minha vida. Eu não quero mais isso para mim. Não só pelo fato de que uma hora eu vou morrer, o meu corpo físico vai morrer. Não, porque eu não quero perder a salvação, porque eu não quero perder a intimidade contigo. Transforma a minha vida, Deus. Transforma a minha vida, Espírito Santo. Entra no meu coração, entra na minha mente. Lava, Senhor, meu Deus, limpa, Senhor, meu Deus, o que for preciso. Transforma, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.